Bem, agora nós vamos falar de tratamento acústico 2 e nós vamos pensar efetivamente agora, então, em absorção acústica. Vamos nos lembrar do que nós vínhamos fazendo até então. Absorção acústica consiste em atenuarmos os efeitos dos sons em ambientes, posto que, quando uma onda atinge uma superfície, quando um som atinge uma superfície lisa e dura, parcela significativa dele é refletido, certo? E, em caso contrário, quando atinge uma superfície macia, parcela significativa dele é absorvida. Estão comigo? Se a superfície for muito dura, rígida, selada, espelhada, refratária, grande parte desse som vai refletir e voltar para o ambiente. Mas, se essa superfície for fibrosa, porosa, soufflé, lã de rocha, lembra que nós falamos sobre os materiais? Vocês investigaram também materiais de absorção acústica, né? Se essa superfície tiver essas características, for mais macia, então parcela significativa do som é absorvida. Então eu preciso controlar esse som que será refletido ou absorvido nas superfícies. Agora eu lhe pergunto, peraí, vou fazer uma perguntinha aqui, antes de olhar o chat, eu tinha fechado um pouco a tela aqui. Eu pergunto para vocês aqui, o som refletir na superfície das paredes da sala e voltar para dentro da sala é bom ou ruim? Respondam aí, no chat, no microfone, onde vocês quiserem. O fato do som bater na parede da sala e voltar para dentro do ambiente, refletir dentro do ambiente e ficar viajando no ambiente, é bom ou é ruim? Positivo ou negativo? O que vocês acham? Ô, Michele, não responda uma pergunta com outra pergunta, Michele. Eu quero saber o que vocês acham. A Michele acha que é bom. Tô brincando. A Michele acha que é bom. Quem discorda da Michele? Ruim. Opa. Depende do tamanho do ambiente, depende do objeto, do espaço. E agora? É bom ou ruim? Do objetivo. Ok, do objetivo do espaço. Depende. Então, é interessante que quando a gente olha os materiais isolantes, por exemplo, se a gente olha um material e fala assim, nossa, esse material tem um alto índice de absorção acústica. Então isso é bom, né? Esse material aqui é ruim, ó. Esse material reflete muito som, né? Isso é mal, isso é ruim. Eu trouxe aqui um material, olha, esse material aqui, ele é um material bom acusticamente. Por quê? Olha só, ele tem uma absorção muito alta, né? Tudo isso vai depender, e depender muito, né? Tudo isso vai depender muito. Porque eu preciso equilibrar adequadamente uma sala para que ela tenha a quantidade correta de reflexos sonoros e de absorção, né? Eu tenho que buscar um equilíbrio. Então, qualificar acusticamente um espaço no aspecto de absorção não significa fazer uma sala onde todo o som é absorvido. É a famosa sala morta, né? Você tem tanta absorção que qualquer coisa que se falhe ali dentro desaparece, o som some. Você não tem nenhum tempo de reverberação adequado, certo? Então, considerem isso. De fato, o uso do ambiente vai me dizer quanto tempo eu devo ter de reverberação dentro de um espaço. E aí sim, eu vou precisar controlar esse tempo de reverberação para que ele seja adequado, para que ele não fique nem abaixo do ideal e nem acima do ideal, ok? Então vamos lá. A absorção acústica começa sendo calculada da seguinte forma, a partir da soma dos coeficientes de absorção dos materiais, certo?
nós tínhamos lá, então, materiais com diferentes coeficientes de absorção. Coeficiente de absorção é aquele esquema, onde 1 é bastante alto e onde 0,00001 é bastante baixo, certo? Então, eu vou multiplicar o coeficiente de absorção do material pela sua área, certo? Porque agora sim faz sentido. Quanto do material absorvente eu tenho dentro da sala? Faz todo sentido. Ah, eu tenho material absorvente na sala, mas eu tenho 1 metro quadrado na parede toda. Bom, é pouco, né? Então, nós vamos calcular então a absorção acústica do ambiente considerando a absorção é igual à somatória da área revestida pelo material, a área do material, vezes o seu coeficiente de absorção acústico, certo? A área do material vezes o seu coeficiente de absorção acústico, ok? Vamos para um singelo exemplo aqui. Vamos imaginar que nós temos aqui uma sala, uma salinha aqui, num croquis bem simples aqui, não é nem um croquis simples, é um croquis quase errado. 5 por 9, ok? Uma sala 5 por 9, olha esse esquema aqui, ó. Pé direito 3 metros, ok? E é onde nós temos as paredes revestidas com papel de parede, o piso em régua de madeira e o forro ou teto em lambri de madeira. Veja, aqui só falou papel de parede, porque o que manda na absorção é a superfície. Pouco importa se esse papel de parede está aplicado em cima de um drywall de 8 centímetros ou em cima de uma parede de concreto de 50 centímetros. Isso diz respeito ao isolamento. Quando nós estamos pensando em absorção, isso não tem a menor importância. O que importa é a superfície do material, a sua qualidade superficial. Um outro ponto, professor, aqui está escrito que é régua de madeira, mas se for uma sala térrea, pouco importa. O fato de ser térreo diz respeito e é relevante para o isolamento, para a absorção acústica, não. O som vai bater no chão? Vai. Ele pode refletir ou não? Pode. Então eu preciso considerar o piso, certo? Então eu vou ter que considerar as 4 paredes que são revestidas de papel de parede, o teto que é revestido com lambri de madeira, e a régua e o piso que é revestido em réguas de madeira. E aqui são dados, olha só, a régua de madeira apresenta um coeficiente de absorção acústica de 0,1. O papel de parede apresenta um coeficiente de absorção acústica de 0,04. E o lambri de madeira de 0,06, certo? Então veja que a régua de madeira tem uma capacidade de absorção muito maior do que o lambri de madeira, por exemplo, certo? E muito maior do que o papel de parede, certo? Então, simplesmente para a gente fazer um primeiro cálculo, que é só o que eu quero fazer hoje, nós vamos calcular aqui a capacidade de absorção acústica, ok? A capacidade de absorção da sala. A absorção dessa sala vai ser calculada da seguinte forma, então. Eu tenho régua de madeira, 45 metros quadrados nas paredes, certo? 5 mais 9 mais 5 mais 9 vezes 3. Certo? Desculpa, opa, errado. Régua de madeira é piso. 5 vezes 9, 45. Certo? Agora sim, papel de parede são as paredes. Então, 5 mais 9 mais 5 mais 9 vezes 3 de altura, 84 metros quadrados. E o lambri de madeira, que é o teto, a mesma área do piso, né? 5 por 9, 45 metros quadrados. Agora eu vou calcular. Essa área vezes essa transmissividade vai me dar esse resultado. Essa área vezes essa transmissividade vai me dar esse resultado. Essa área vezes essa transmissividade vai me dar este resultado, certo? Então, esse vezes esse
resultando nisso. E aí eu vou, de fato, somar essas coisas todas aqui, ó. Certo? Foi o que eu fiz aqui ao lado. 4,50 mais 3,36 mais 2,70, que são os três resultados disso aqui, certo? Do coeficiente vezes a área. E aí eu chego em 10,56. 10,56 o quê? O quê? 10,56 absorbers ou absorventes, tanto faz. Absorber, que é o termo meio que em inglês, ou 10,56 absorventes, ok? Ainda não é o número final, né? O número final, onde nós vamos chegar, vai ser um tempo, né? Nós vamos ter que dizer um resultado em segundos. Qual é o tempo de reverberação? É a grande coisa que nós vamos perseguir aqui, certo? Então vou dar agora só um overview do que nós vamos fazer na segunda-feira. Nós chegamos a 10,56 absorbers e nós vamos seguir. Olha só, a falta de absorção acústica, a título de atenuação dos ruídos internos do recinto, implicaria em um tempo de reverberação muito amplo, certo? Se eu tenho pouca absorção, eu tenho um tempo de reverberação muito amplo, certo? Caracterizando uma sobreposição comprometedora da inteligibilidade interna, certo? Se eu tenho um tempo, então, de reverberação muito longo, ou seja, se as superfícies têm baixa absorção acústica, eu vou ter um tempo de reverberação muito longo. E um tempo de reverberação muito longo pode comprometer a inteligibilidade interna do ambiente, certo? Agora, não é só isso. O aumento excessivo de absorção acústica, certo? O uso muito intenso de absorvedores para atenuação dos ruídos do recinto implicaria em reduzirmos a reverberação do mesmo a patamares bastante comprometedores. Ou seja, a gente teria um tempo de reverberação, no caso, muito baixo, quando a gente tivesse um aumento excessivo de absorção. E aí a gente pode ter também uma reverberação muito baixa, comprometendo a inteligibilidade interna, certo? Então a gente pode ter um tempo de reverberação muito longo, aonde você não consegue mais entender o que está sendo dito, porque enquanto a pessoa está dizendo a segunda palavra, a primeira palavra ainda está reverberando no ambiente, e aí ele fala a terceira palavra, e a primeira e a segunda palavra ainda tem um pouco de reverberação no ambiente, esses sons começam a se sobrepor. Você compromete a inteligibilidade. Mas se você tiver muita absorção, a pessoa vai ter que começar a empenhar muita energia para que o som chegue a todos os cantos da sala, certo? Então, você precisará se utilizar de materiais refletivos que reflitam som, para que você possa executar um reforço sonoro para aquilo que é dito. Lembra daquelas aulas a respeito do teatro grego, quando surgiram as primeiras paredes no fundo do palco? O som refletia então naquelas paredes e reforçavam sonoramente o que os atores estavam dizendo, certo? Então esse equilíbrio entre reforço sonoro por reflexo e absorção sonora por materiais absorvedores é que vão nos conduzir ao tempo de reverberação adequado, tá bom? Beleza. Mais 5 minutinhos só. Portanto, tempo de reverberação é o intervalo de tempo necessário para que o nível de intensidade de um determinado som decresça 60 decibéis após o término da emissão de sua fonte. Então, o cara emitiu uma primeira sílaba, certo? O tempo que esse som precisa, dessa sílaba, precisa perder 60 decibéis de intensidade até que a próxima sílaba seja lançada ao ar, certo?
Isso é o conceito, então, de tempo de reverberação. É o intervalo de tempo necessário para que o nível de intensidade de um determinado som decresça, digamos, 60 decibéis, após o término da emissão de sua fonte. A pessoa falou, fechou a boca, mas a reverberação continua conduzindo a sua voz, certo? O tempo para que esse som perca, suma, ou seja, perca 60 decibéis, é chamado de tempo de reverberação, certo? Então, esse conceito de tempo de reverberação é o que nós mais buscamos agora. Nós vamos usar aquele cálculo dos absorbers, mas ele é só o primeiro passo. Ele vai ser útil para a continuidade dos cálculos. Então, lembrando, o tempo de reverberação consiste no prolongamento necessário, nem menos nem mais, de um som produzido a título de sua inteligibilidade em locais mais afastados da fonte produtora, certo? Isso se dá basicamente em recintos fechados. Esse prolongamento deverá ser maior quanto maior for a distância entre a fonte e a recepção, certo? Ou ainda, quanto maior for o volume interno do recinto. Quanto maior é o recinto, quanto mais longe quem fala está de quem ouve, maior vai ter que ser esse prolongamento, certo? Para que o som seja efetivo. A reverberação é o resultado de múltiplas reflexões do som em diversas direções, com diversos tempos de atraso, certo? Com diversos tempos de atraso. Dá só uma olhada nesse exemplo. O cara dá um tiro dentro de uma sala, não faça isso, mas o cara dá um tiro dentro de uma sala. Pensa só no som viajando em linha, né? Você vai ter um som que vai bater nessa parede e logo vai voltar no ouvido do cara. Levou um tempo. Mas você vai ter um som que vai sair daqui, bater nessa parede, refletir nesse piso, bater na outra parede e chegar no ouvido dele. Levou um tempo maior. Então ele ouviu tanto o som do caminho mais curto, como, depois de alguns segundos, o som do caminho mais longo. Só que isso acontece em todas as direções da sala, gerando tempos de reverberação diferentes, não é? Tempos de retorno do som ao ouvido diferentes. Então, como o som começa a chegar a cada milissegundo, um som chega depois do outro, você tem esse tempo de reverberação, o som sendo prolongado, certo? Nós vamos depois pegar aquele valor de absorver e vamos colocar na fórmula de Sabine, que eu vou explicar na segunda-feira. Nós vamos, então, aplicando a fórmula de Sabine, nós vamos chegar num resultado, e está aqui o resultado, ó. Nós vamos chegar a um resultado em segundos. Fórmula de Sabine vai nos dar um resultado em segundos, certo? Onde T é o tempo de reverberação. Então, nós vamos calcular, nós vamos concluir que dentro dessa sala nós temos um tempo de reverberação de 2,06 segundos. Aí, eu vou ter que me perguntar, 2,06 segundos é muito ou é pouco? 2,06 segundos é muito ou é pouco? Aí eu volto ali na resposta do Vitor. Depende do objetivo do espaço. Ou seja, eu tenho aqui um abaco, por exemplo, onde eu tenho alguns usos de sala e para cada uso de sala eu tenho um tempo de reverberação adequado, certo? O uso vai mandar nessa história. Então, na próxima aula nós vamos ver como esses ábacos vão funcionar e depois a gente vai aplicar um fator de correção também, certo? Bom, pessoal, é isso aí. Eu quero dar folga para vocês. Acho que tá bom por hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, manifeste-se. Dúvidas até aqui, na segunda-feira a gente começa então a olhar fórmula de Sabine para nós prosseguirmos. Alguma dúvida? Voltem ao exercício que vocês mandaram lá. Tenho certeza que se vocês fizeram as correções, nós vamos voltar, nós teremos outros exercícios nós teremos outras salas, né? Teremos, inclusive, uma sala que vocês mesmos vão projetar para fazer esse cálculo. E nós vamos passar novamente pelo isolamento e também vamos fazer a absorção. Nós vamos concluir que nos exercícios o tempo de absorção não é suficiente, aí nós vamos ter que escolher outros materiais de revestimento para corrigir o tempo de reverberação desse ambiente. Nenhuma dúvida?